Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é vascularização e drenagem do membro inferior. Os membros inferiores são irrigados através de dois sistemas. Um sistema secundário e um sistema principal. O sistema secundário é formado por ramos da artéria ilíaca interna. E o sistema principal pelo prolongamento da artéria ilíaca externa, que ao cruzar posteriormente o ligamento inguinal, passa a ser chamada de artéria femoral. No sistema secundário, nós temos três artérias que saem da pelve e irrigam uma parte do membro inferior. Observem a figura maior, a figura do centro. Nós podemos observar a artéria aorta que desce numa situação anterolateral esquerda em relação à coluna vertebral. A nível das últimas vértebras lombares, das vértebras mais inferiores, ela se bifurca nos seus dois ramos terminais, as duas artérias ilíacas comuns. As duas artérias ilíacas comuns penetram na cavidade pélvica. E no interior da cavidade pélvica, elas também se bifurcam em dois ramos terminais. A artéria ilíaca, as artérias ilíacas comuns, existe uma direita e uma esquerda, e as duas artérias ilíacas internas. Da mesma forma, uma à direita e a outra à esquerda. Agora observem a figura à direita, a figura menor. É um desenho esquemático que representa a artéria ilíaca externa e a artéria femoral. Elas apresentam uma interrupção. Essa interrupção, em realidade, ela não existe, né? É um tronco arterial único que troca de nome depois que ultrapassa o ligamento inguinal. Então nós temos a artéria ilíaca externa e a artéria femoral, que é a sua continuação. A artéria femoral emite dois ramos que se dirigem superiormente e contribuem para a irrigação do abdômen. Mais especificamente, uma parte da parede abdominal anterior e é uma região situada a nível do músculo ilíaco. Então existe também uma contribuição
da artéria femoral para a irrigação do abdômen. Nesta figura, nós visualizamos a coluna lombar, a pelve óssea e os dois fêmures. Podemos observar a artéria aorta. Agora vamos observar do lado esquerdo. A artéria aorta se bifurca do lado esquerdo e também do lado direito, mas do lado direito está interrompida, né? Do lado esquerdo existe a continuidade da artéria ilíaca comum. A artéria ilíaca comum, por sua vez, sofre uma nova bifurcação, uma segunda bifurcação, emitindo seus dois ramos terminais. A artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca interna é um tronco arterial curto que logo emite seus ramos terminais. Duas artérias glúteas, a artéria glútea superior e a artéria glútea inferior. E o terceiro ramo, que é a artéria obturatriz. As artérias glúteas, agora observem o lado direito da figura. As duas artérias glúteas saem da pelve. A superior por cima do músculo piriforme e a inferior inferiormente ao músculo piriforme. E elas vão irrigar uma região importante, uma porção importante da região glútea. A artéria obturatriz ou obturatória sai da pelve através do forame obturado ou obturatório. A artéria obturatória se destina à irrigação de uma parte da coxa, que essa parte é superior e medial. Ela está próxima à genitália. Agora uma vista em corte sagital da pelve óssea e as suas artérias. Na parte superior nós temos a artéria ilíaca comum, que se bifurca, né? Nessa vista nós podemos observar que a artéria ilíaca externa se dirige anteriormente e vai passar por cima do ramo do pube, posteriormente ao ligamento inguinal, que não está representado na figura, e passa a se chamar artéria femoral. E uma artéria ilíaca interna, que se dirige posteriormente. Ela se destina principalmente à irrigação de órgãos pélvicos: reto, útero, bexiga, mas emite também 3 artérias que fazem parte desse sistema secundário, desse sistema menos importante, um sistema que vai irrigar uma região menor do membro inferior. Então, observem, elas estão sublinhadas em preto. As 2 artérias glúteas, a artéria glútea superior e a artéria glútea inferior. Uma emergindo da pelve por cima do músculo piriforme e a segunda inferiormente ao músculo piriforme. Observem também, agora, está escrito do lado esquerdo também, sublinhado em preto, a artéria obturatória, passando pelo forame obturatório
e se destinando à irrigação proximal e medial da coxa. Nesta imagem da região glútea, o músculo glúteo máximo foi incisado e a sua parte medial foi rebatida. E nós podemos observar as duas artérias glúteas, a artéria glútea superior e a artéria glútea inferior. Observe que a artéria glútea inferior emerge inferiormente ao músculo piriforme, acompanhada pelo nervo cutâneo femoral posterior e pelo nervo ciático. E elas se destinam a essa região onde nós encontramos os músculos glúteos e os rotatores laterais do quadril. Agora uma vista anterior da coxa. Existe uma região anatômica denominada de trígono femoral. São músculos que formam um triângulo. Esse triângulo está desenhado na figura com linhas pretas. É mais fácil começar a sua identificação na linha superior, na base do triângulo, a nível do ligamento inguinal. Observe do lado esquerdo, está sublinhado em preto, ligamento inguinal. Então, essa linha coincide com o ligamento inguinal, que é um dos lados deste triângulo. Agora, acompanhem as linhas pretas, né? Até o vértice do triângulo, que é inferior. Então, nós temos uma base superior e um vértice inferior. Este é o trígono femoral. A maioria dos autores considera o trígono femoral esse que está desenhado. Ele é formado pelo ligamento inguinal, pela borda medial do músculo sartório e pela borda medial do músculo adutor longo. Outros autores consideram que o trígono é menor e que o seu limite medial é a borda lateral do músculo adutor longo. E nós podemos observar a artéria femoral. Podemos observar, em realidade, três estruturas: o nervo femoral, a artéria femoral e a veia femoral. De lateral para medial, nós observamos nervo, artéria e veia. O assoalho desse trígono femoral, esse representado na figura, é formado pelo músculo adutor longo, pelo músculo pectíneo e pelo ilho psoas. Para aqueles autores que consideram como limite medial do trígono a borda lateral do músculo adutor longo, o músculo adutor longo deixa de ser assoalho do trígono e passa a ser só o seu limite medial. No trígono femoral representado na figura, o músculo adutor longo é o seu limite medial e também um componente do assoalho.
Agora, a artéria femoral percorrendo toda a coxa. O músculo sartório foi incisado e rebatido. A artéria femoral, a nível do trígono femoral, ela se torna mais profunda quando ela passa a se situar posteriormente ao músculo sartório. Aí se diz que ela está situada no canal subsartorial. Então tem duas regiões na coxa em que nós encontramos a artéria femoral. O trígono femoral e o canal subsartorial. Agora observe o trajeto da artéria na coxa. Inicialmente ela é bem anterior. Ela vai assumindo um trajeto ínfero-medial. E a nível do hiato dos adutores, existe um tendão, o tendão do adutor magno, que se insere no tubérculo adutor do fêmur. Ali existe uma abertura por onde passa a artéria femoral, que passa a uma situação posterior em relação ao joelho e muda de nome. Passa a ser chamada de artéria poplítea. Nesta figura, parte da artéria femoral foi incisada e retirada, para que possamos observar a artéria femoral profunda. É a artéria femoral profunda que irriga a coxa. A artéria femoral superficial se destina principalmente a perna, tornozelo e pé. A coxa é irrigada pela artéria femoral profunda. Vocês podem identificá-la porque ela está escrita à esquerda e sublinhada com uma linha preta. É uma artéria calibrosa que irriga todas as estruturas da coxa. Nesta figura podemos visualizar todos os ramos da artéria femoral. Na parte superior existem quatro ramos, né? 2 já foram citados. Observem, eles estão assinalados com setas pretas. Do lado esquerdo, na parte superior, a artéria epigástrica superficial já foi descrita. A artéria circunflexa ilíaca superficial, já descrita também. E 2 artérias pudendas. A pudenda externa superficial e a pudenda externa profunda. Elas se dirigem à genitália. O próximo ramo, também assinalado com uma seta preta, escrito do lado direito da figura, artéria femoral profunda, que também já descrevemos. O próximo ramo é um ramo que se destina ao joelho. Seta preta também, na parte inferior da figura, a artéria descendente do joelho. Ela vai irrigar uma parte medial da articulação do joelho. Nesta figura, a artéria poplítea. A artéria femoral, depois que ultrapassa o hiato dos adutores e se torna posterior, então, primeiro a artéria femoral é anterior, na parte superior da coxa. Ela vai se dirigindo medialmente, cruza o hiato adutor e se torna posterior, já ao nível do joelho, e passa a ser chamada de artéria poplítea. Aqui estão representados
4 ramos importantes da artéria poplítea e os seus ramos terminais. São as 4 artérias são duas, todas elas se dirigem ao joelho. Existe uma superior medial, uma superior lateral, uma inferior medial e uma inferior lateral. E logo abaixo do joelho, a emissão dos seus 2 ramos terminais. A artéria tibial anterior, que cruza a membrana interóssea e vai passar a ter uma situação anterior na perna. E aí existe uma discrepância entre os autores. Alguns consideram que a artéria poplítea, que os 2 ramos terminais da artéria poplítea é a artéria tibial anterior e a artéria tibial posterior. Outros consideram, existe uma mudança em relação à nomenclatura, né? Eles concordam com a artéria tibial anterior, mas denominam esse segundo ramo, esse ramo descendente, como tronco tíbio fibular. E o tronco tíbio fibular, por sua vez, emite 2 ramos terminais: a artéria tibial posterior e a artéria fibular. São aquelas 2 artérias na parte inferior da figura. A artéria medial é a artéria tibial posterior. A artéria lateral, a artéria fibular. Nesta imagem da posterior do joelho, essa imagem da artéria poplítea, nós podemos visualizar todos os seus ramos. 4 desses ramos nós já identificamos no slide anterior. São as artérias superiores, a medial e a lateral do joelho, e as 2 inferiores, a lateral e a medial do joelho. Agora, entre essas artérias, nós temos mais 2 ramos importantes. A artéria média do joelho, menos calibrosa que as 2 primeiras, e as artérias surais, que se destinam aos músculos gastrocnêmios, as 2 cabeças do músculo gastrocnêmio. Existe uma artéria direita e uma artéria esquerda. Todas as artérias estão sublinhadas em preto. Mais inferiormente, a artéria poplítea emite os seus ramos terminais. A artéria tibial anterior, que passa entre a tíbia e a fíbula e se torna anterior na perna. O tronco tíbio-fibular e os seus 2 ramos terminais, a artéria tibial posterior e a artéria fibular. Todas estão sublinhadas em preto. Na parte mais inferior da figura, nós temos a artéria tibial posterior e a artéria fibular. Neste slide, as 3 artérias que percorrem a perna: a artéria tibial anterior, a artéria fibular e a artéria tibial posterior. Vamos começar pela figura à esquerda. É uma vista posterior da coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. Estão sublinhadas em preto. Na parte superior da figura, a artéria tibial anterior, que desaparece, porque ela passa entre a tíbia e a fíbula, perfurando a membrana interóssea, e desaparece porque ela se torna anterior. Nós podemos acompanhar a artéria tibial posterior e a artéria fibular. A artéria tibial posterior é
medial. A artéria fibular é lateral. A artéria tibial posterior se encontra situada posteriormente à tíbia. A artéria fibular se situa sobre e posteriormente à membrana interóssea. Ela emite um ramo importante, a artéria fibular, é o ramo perfurante, que também atravessa a membrana interóssea e se torna anterior. Os ramos terminais da artéria tibial posterior é a artéria plantar medial e a artéria plantar lateral. A artéria fibular, ela praticamente termina a nível do tornozelo, emitindo vários ramos, vários e pequenos ramos. Agora passamos à figura do lado direito. Agora podemos observar a artéria tibial anterior. Esta é uma vista anterior. O primeiro ramo emitido pela artéria tibial anterior é um ramo ascendente. Se destina ao joelho. É a artéria recorrente tibial anterior. Ela emite uma série de ramos, pequenos ramos, que se destinam às estruturas da perna. Na parte mais inferior da figura, do lado esquerdo da figura, à direita, a vista anterior. Observem, o ramo perfurante da artéria fibular, aquele ramo emitido pela artéria fibular, que também atravessa a membrana interóssea e passa a se situar na frente da perna. A artéria tibial emite dois ramos importantes, duas artérias maleolares, a artéria maleolar lateral e a artéria maleolar medial. Emite também ramos tarsianos, que se destinam à região do tarso. É a artéria tarsiana lateral e artéria ou artérias tarsianas mediais. E o seu ramo terminal, a sua continuação, é a artéria dorsal do pé. Nesta figura podemos observar a artéria tibial anterior, que se situa lateralmente ao músculo tibial anterior. Em realidade, lateral e posterior. Ela é profunda em relação ao músculo tibial anterior. Lateralmente, nós encontramos um músculo extensor longo dos dedos. Em realidade, esses músculos foram um pouco afastados, porque ela se situa entre eles e profundamente a eles. E a sua continuação, que é a artéria dorsal do pé. Vocês vão encontrar a artéria dorsal do pé porque ela está na parte inferior da figura, à direita, sublinhada em preto. Do lado direito da figura, sublinhado em preto, a artéria fibular, seu ramo perfurante. Aquele ramo que emerge da artéria fibular, passa pela membrana interóssea e se situa anteriormente. Ele emite também uma artéria maleolar anterior e forma também a rede maleolar lateral. São pequenas artérias situadas sobre o maléolo lateral. Nesta figura é uma vista posterior, onde nós podemos observar as duas artérias posteriores, a artéria tibial posterior e a artéria fibular.
descrevendo de cima para baixo. Na parte sublinhada em preto também. Lá em cima, a artéria poplítea, a artéria tibial anterior, tronco tíbio-fibular. Todas essas artérias já foram descritas. E o tronco tíbio-fibular emitindo seus dois ramos terminais. A artéria tibial posterior, que se situa medialmente, e a artéria fibular, numa situação mais lateral. Ela é profunda, elas são profundas em relação aos gastrocnêmios e ao sólio. A artéria tibial posterior passa posteriormente ao maléolo medial e se destina ao pé. Elas formam, as duas artérias, né, formam uma rede anastomótica que situada sobre os maléolos. São os ramos maleolares mediais e os ramos maleolares laterais e a rede do calcânio. Duas artérias chegam ao pé. A artéria tibial posterior, que nós podemos observar na figura à esquerda, chegando ao pé, entre o calcânio e o maléolo tibial. E na figura direita, nós podemos observar a continuação e os ramos da artéria tibial posterior. Os dois primeiros ramos são as duas artérias plantares, uma plantar lateral e uma plantar medial. A plantar lateral é mais calibrosa e mais longa. Ela dá origem ao arco plantar profundo. São ramos deste arco plantar profundo as artérias metatarsianas plantares, que vão dar origem às artérias digitais. Observem do lado direito. Isso aí está sublinhado em preto. É a palavra sublinhada em preto do lado direito da figura direita, mais superior. A artéria plantar profunda, que é uma anastomose entre essa rede arterial dorsal e a rede arterial plantar. Ela liga duas artérias, a artéria dorsal do pé e o arco plantar profundo. Artérias dorsais do pé. A principal artéria dorsal do pé é a continuação da artéria tibial anterior. A artéria dorsal, observe que essas artérias que nós vamos nos referir estão sublinhadas em preto. Ela emite, os primeiros ramos emitidos por ela são a artéria tarsal lateral e as artérias tarsais mediais, que são duas ou três artérias. A artéria tarsal lateral costuma ser única. Ela emite outro ramo importante, que é a artéria arqueada. E a artéria arqueada, por sua vez, emite as artérias metatarsianas dorsais. Nos dedos existem 4 artérias, que são ramos das artérias metatarsais, dorsais e plantares. São 4 artérias digitais, 2 dorsais, 2 plantares. Em relação à drenagem venosa no membro inferior,
existem dois sistemas, como no membro superior. Existem veias profundas e veias superficiais. As veias profundas são aquelas em que boa parte delas são visíveis. E essas são as superficiais. Estão situadas no tecido celular subcutâneo. As veias profundas acompanham as artérias. Então, são dois sistemas, um sistema profundo e um sistema superficial. E as veias perfurantes que conectam esses dois sistemas. As duas principais veias superficiais do membro inferior estão representadas nessa figura. Na figura, do lado esquerdo da figura, a veia safena magna. Ela inicia no pé, passa na frente do manelo medial, percorre a perna. Ela sobe, se torna medial e, a nível do joelho, ela está situada posteriormente ao epicôndilo medial do fêmur. Depois ela se lateraliza, sobe pela coxa e, através de uma abertura na fáscia, que é o hiato safeno, ela termina na veia femoral. Na figura à direita, nós temos uma veia posterior, que é a veia safena parva, que termina no joelho, desembocando na veia poplítea. Nesta figura estão representadas todas as veias do membro inferior, os dois sistemas, o sistema profundo e o sistema superficial. Observem que do lado direito da figura, na parte superior, nós podemos observar as veias que acompanham as artérias tibial posterior e fibular. Observe que elas são duplas, são duas veias, ou em alguns casos até 3 veias. Esta é uma característica também do membro superior. Só que na perna, ela tem um segmento menor. Essas veias duplas ou até triplas se encontram na perna, enquanto que no membro superior elas estão em praticamente todo o membro superior. Todas as veias profundas do membro superior são duplas ou triplas. Isso só vai desaparecer na axila, a nível da veia axilar, que é única. Em relação à drenagem linfática do membro inferior, existem inúmeros canais linfáticos. A maior concentração deles, os mais importantes, eles acompanham a veia safena magna. E passam por 2 grupos importantes de linfonodos. Os linfonodos inguinais, a nível da região inguinal, próximo ao ligamento inguinal, e os linfonodos poplíteos. Os linfonodos inguinais são bem mais numerosos que os linfonodos poplíteos. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.